Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, que nos encontramos aqui para o estudo de mais um capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o estudo é sobre o capítulo de número 13, cujo título é Não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós queremos lembrar aos companheiros e companheiras o site da Sociedade Espírita Allan Kardec. É www.ceacpoa.org. Neste site vocês encontram todas as atividades que a casa nos disponibiliza. Vamos então à nossa preparação. Escolhemos do próprio capítulo, capítulo 13, então não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nas instruções dos Espíritos, o item de número 9, intitulado A Caridade Material e a Caridade Moral. É uma mensagem da irmã Rosália, em Paris, 1860. Nós vamos ler alguns parágrafos apenas. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral, se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes, não mais aí ódio nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais velhiz nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo lhes faltava. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Façamos a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, o Pai absoluto na misericórdia, na justiça e na bondade, que oportuniza este processo, esta lei reencarnatória, para que aqui possamos nós outros evoluirmos enquanto espíritos imortais, e que nos possibilitou também, através do Mestre amado Jesus, nosso modelo e guia, esta doutrina tão santa e salutar, anunciada pelo nosso Mestre como o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, esta luz, este facho, este roteiro seguro de bem viver, que abre as portas para o conhecimento da vida espiritual, da nossa essência pura de espíritos imortais. Que saibamos, Senhor, Deus da vida e das nossas vidas, aproveitarmos ao máximo o momento em que vivenciamos neste planeta. Que de cada coração, de cada mente, daqueles que já despertaram para a vida do Espírito, saia luzes de muito amor e compreensão, de auxílio e de caridade, acima de tudo da caridade moral, em suportarmos uns aos outros, assim como queremos que Deus, nosso Pai, também nos abençoe. E assim, Senhor, com a permissão dos amigos espirituais que coordenam este trabalho, damos por iniciado o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. Para então trabalhar conosco nesta manhã, nós temos a nossa companheira Heloísa Sabedotti, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas da mediunidade, estudo e divulgação. Já participou na área administrativa e atualmente é membro do Conselho Superior da nossa sociedade. Com a palavra, então, nossa companheira. Bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui presentes e aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Então, como a Solange anunciou, nosso capítulo é o capítulo 13, que fala sobre a caridade, e Kardec retoma esse assunto no capítulo 15, retomando
a caridade não mais sob o aspecto que nós vamos ver hoje, mas sim como um aperfeiçoamento moral. Fazem parte desse capítulo fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição, e nas instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Então, pelos títulos, nós vemos que aqui o codificador ele vai se direcionar a estudar várias formas de fazer a caridade, e que se dividem em caridade material e caridade moral. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Para exemplificar, Kardec usa essa expressão que o próprio Jesus usou, e ela se refere a uma figura de linguagem, porque as nossas mãos, obviamente, não têm olhos. Quem enxerga é a nossa alma através dos olhos físicos. Então, o sentido deve ser procurado em outra forma, em outra dimensão. E ele, então, mesmo diz que essa expressão, ela significa a benevolência modesta, né? O desejo de fazer o bem sem ser notado, sem que haja testemunhos e sem que haja aplausos. Essa expressão, ela nos remete àquela figura, a deusa Têmis da justiça, que tem a venda nos olhos, né? Numa mão a espada e na outra a balança, né? Ali representa a verdade, a equidade, a humanidade, colocada acima das paixões humanas. E colocada acima das paixões humanas é uma expressão que também serve para o nosso estudo de hoje, na medida em que uma das maiores, ou a maior paixão humana, é o orgulho que impede que nós façamos a distribuição equitativa dos bens que recebemos. A beneficência, ela dá o benefício, ela dá o auxílio e ela dá a filantropia. Esses são sinônimos do dicionário. E a modéstia é com pureza, com virtuosidade, né? Então, darmos algo em benefício de outrem com modéstia, sem querer o aplauso. Então, o primeiro momento, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, assim podemos entender. Kardec vai iniciar com uma passagem de Jesus colhida pelo evangelista Mateus, e ele coloca o título Fazer o Bem Sem Ostentação. E aí eu coloquei duas figurinhas, né, que dizem muito a respeito da atualização do que Kardec queria dizer para os nossos tempos. Diz Jesus: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, o contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que o vê, que se passa em segredo, vos recompensará. Então, aqui eu sublinhei boas obras. Por quê? Porque essa tradução que eu peguei é a tradução da Federação Espírita Brasileira, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Guilhom Ribeiro. Mas nós temos a tradução de Haroldo Dutra Dias, e ele faz uma pequena diferença. Em vez de colocar, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ele colocar, acautelar-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens. Por que há uma diferença nessas duas traduções? A diferença na tradução de Haroldo nos vai
dar uma dimensão da época de Jesus e dos costumes dos judeus. A tradução do Guilhão Ribeiro é a tradução clássica, mas essa tradução clássica, e como também existem em outras Bíblias, mesmo aquelas que são ecumênicas, elas nos induzem a pensar que essas boas obras é a esmola. Quando, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer era o benefício da justiça, da vossa justiça. Ou seja, as boas obras não são as esmolas, na medida em que realmente a esmola ela era um atributo conferido aos judeus como um dever. Mas a vossa justiça, ela quer dizer um espaço um pouco mais abrangente. Ela tem um significado religioso da tzedakah, palavra da época, né? Então, nós vamos ver a diferença entre esmola e o tzedakah. Porque Jesus, quando ele traz essa palavra aqui, lida por Mateus, nós vemos que ele está fazendo o que normalmente ele faz. Ele pega um costume dos judeus e ele atualiza. Ele tira da letra e põe para o espírito. Como ele fez em outras vezes, lavar as mãos, né? Todos devem lembrar aquela passagem que ele vai almoçar e não lava as mãos e os judeus dizem para os apóstolos, né? Teu mestre não lavou as mãos. Então, Jesus aí vai trazer um ensinamento. E aqui, então, ele traz esse ensinamento. Porque, na verdade, se nós formos pensar na cultura judaica da época, se era um dever fazer a esmola, ou dar a esmola, naturalmente se justificaria que procurassem as praças públicas, que procurassem os locais próximos às sinagogas, onde havia muita gente transitando, para que essas pessoas dessem o testemunho. Era assim que funcionava na época. Todos os mandamentos, eles eram testemunhados, né, pelas outras pessoas. Então, vamos tirar esse peso da esmola, pensando, né, nesse aspecto histórico. Era um dever. Então, se era um dever e eu tinha que demonstrar que eu pratiquei aquele dever, então, natural seria que eu quisesse testemunhas. A grande diferença é que Jesus traz, ele muda, né, o foco. Não queira testemunhas. Não trombeteis, faça em sigilo. E aí, então, ele vai introduzir o que nós dissemos, né, da prática do tzedakah. A esmola continha, além do dar dinheiro, nós vamos ver no óbolo da viúva, tinha também outros princípios. Por exemplo, a pessoa que tivesse uma plantação, ela colhia, vocês veem a figura abaixo ali da plantação de milho, um quadrado que representaria o terreno onde foi plantado o milho e no centro um círculo. Então, aquele que plantava, ele colhia dentro desse círculo. As beiradas não eram colhidas, porque as beiradas eram destinadas aos pobres. Eles não colhiam ali e davam para o pobre, né, ou para o necessitado, ou para o beneficiado. Ele ia lá e tinha o direito de pegar. Da mesma forma, se numa feira caísse uma fruta, um legume no chão, não teria o direito, né, aquele que deixou cair, de recolher aquilo. Tinha que deixar no chão para que o necessitado fosse lá buscar. Vejam como as coisas, né, ficam projetadas no nosso inconsciente. Quem já foi na Ceasa ou quem já viu reportagens na TV, na Ceasa, existem, né, algumas tulhas, algumas caixas, onde ali são colocados os alimentos rejeitados. Muitas vezes porque não é uma fruta bonita, porque a casca está com algum defeito, ou porque está um pouquinho murcha, e as pessoas necessitadas vão lá e
recolhem aquilo, né, para o seu sustento. Porque muito daquilo que ali é colocado em frutas e legumes, ela é aproveitada. Essa é a base dos sopões que muitas entidades de todas as linhas religiosas fazem. Então, nós vemos, né, que não mudou muito nesses 2023 anos, né, mas a ideia, né, da esmola já com uma certa dignidade, apesar que, né, é indigno a pessoa ter que tirar daquilo que é considerado lixo do seu alimento, mas mesmo assim, pelo menos ali está numa caixa, a pessoa pode pegar e retirar aquele alimento. Então, a esmola é nesse sentido, de obrigação, uma obrigação que tinha que ser vista. O tzedakah fazia parte também das obrigações, mas aqui é que há a diferença, e é isso que Jesus se aproveita naquela passagem que estamos estudando. No Torá, ela vai aparecer entre os 613 mandamentos. Nós sabemos que os 10 mandamentos são aqueles recebidos por Moisés, no Monte Sinai, e ele, durante aqueles 40 anos em que, da saída do Egito até chegar a Canaã, a terra prometida, ele teve que criar outras leis com a sua autoridade moral de ser um representante do Criador, ou por ter conversado com Deus. Ele cria regras, são 613 regras, e que essas 613 regras ainda continuam vigendo para os judeus atuais. E uma delas, então, é o tzedakah, né? O tzedakah, nesse sentido bíblico, ele significa fazer a justiça social. Então, fazer justiça social é diferente de dar esmola, né? A esmola, quando necessária ao beneficiado, ela faz o seu dever, ela cumpre a sua necessidade, mas a dignificação social é diferente. Tanto que em Provérbios, dentro da cultura judaica, diz: não roubeis aos pobres, né? O que a gente vai roubar de um pobre se ele não tem nada? É isso que a gente pensa, né? Mas a realidade é que esse provérbio quer dizer: não retireis aquilo que Deus vos deu e que você pode usar em benefício do pobre como uma ajuda não tua, né? Não própria de quem dá, mas, na verdade, cumprindo a lei divina. Então, quem realmente está levando ao pobre a justiça social aqui é Deus, né? Pelas nossas mãos. Então, já muda a configuração. O tzedakah implica, além do oferecimento do bem em si, que nós nos coloquemos na mesma posição daquele que recebe. Então, né, quando se dá esmola, normalmente a gente coloca em posições hierárquicas diferentes. Acima aquele que dá, abaixo aquele que recebe. No tzedakah, não. A ideia é que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, somos iguais. Então, se eu tenho um pouco mais e posso transmitir àquele que tem um pouco menos, isso não me faz maior que ele. Isso me faz cumprir a lei divina, porque somos todos filhos de Deus. Tzedakah não significa fornecer conforto e dignidade ao outro, né? No sentido de que nós sabemos que cada um constrói o seu destino. Então, se a pessoa está numa condição menos favorável, existe a lei de causa e efeito, não existe injustiça na lei divina, mas reconhecendo esses princípios não quer dizer que nós temos que deixar a pessoa naquela situação, né? Então, aqui não fornecer o conforto e a dignidade ao outro. Naquela figurinha da colheita, a pessoa que fez a colheita, ela não vai, colher e dar para o pobre. Ele vai lá. Então, significa que o beneficiado também tem que fazer a sua parte, né? Porque, senão, nós estaríamos fazendo
um benefício social e não uma promoção social, que é, inclusive, o que a nossa lei brasileira traz. A gente pode dizer de inovação, mas já não é de tantos anos, né? Antes era o dar, né? Agora não, é ensinar a pescar. Essa é a ideia. Então, o Sedacar é nesse sentido, é no sentido de auxiliar aquele que está necessitado, mas para que se promova a possibilidade dele também se suprir. Então, aqui é dito isso. Sedacar não significa fornecer conforto e dignidade ao outro, mas sermos justos com os bens que recebemos de Deus, da maneira como Ele espera que façamos. É um dever porque importa e um critério de reciprocidade. Isso justifica dizer que somos todos iguais. Nas mensagens em que temos neste capítulo, nós vamos ver, né, São Vicente de Paulo dizendo que a felicidade que ele tinha em reconhecer lá do outro lado pessoas que ele tinha auxiliado e que tinham moralmente uma estatura maior que ele. Né? Então, é nesse sentido. Por que Deus permite que existem pobres, então, e ricos? Para que os seres humanos exerçam a bondade e a justiça, um para com os outros, transformando o seu livre-arbítrio em ações positivas. É claro que nós estamos num planeta de provas e expiações, e então esta irregularidade ou esse desequilíbrio, ele é acentuado, né? Porque ser pobre é uma coisa, ser miserável é outra, é bem diferente. Estar abaixo da linha social da pobreza. Então, isso é um desequilíbrio que nós temos no planeta de provas e expiações. E nós temos que trabalhar no sentido de fazer esse equilíbrio. Isso não significa, e também encontramos no Evangelho, né, que nós temos que dar tudo que temos e nos reduzir à mendicidade. Não, não é isso. E o próprio Kardec ele vai dizer que se pegássemos todos os bens da terra e distribuíssemos igualmente a todas as pessoas, em pouco tempo haveria um desequilíbrio, porque uns usariam com sabedoria e outros não, outros dissipariam a fortuna. E é por isso, então, que ela vai passando de mão em mão nas reencarnações. Então, justiça social é dar dignidade às pessoas. As pessoas têm direito de alimentação, de escola, de moradia, de emprego, né, de saúde, de ter um acesso a tudo aquilo que faz a dignidade do homem, pois que nós sabemos que sem essas bases, nós não vamos conseguir ascender a coisas de ordem espiritual. O exemplo é clássico, né? Como é que eu vou querer que um aluno que chega na escola sem ter tomado café da manhã, sem ter almoçado, aprenda? Não tem como. A necessidade dele naquele momento é o alimento. Então, dá-se café da manhã, dá-se a sopa ou o alimento ao meio-dia, estando alimentado, aquela necessidade física, ela não vai interferir naquela outra necessidade, que é a necessidade de aprendizado. E da mesma forma, em termos de lei divina, com raras exceções, que são aqueles espíritos missionários, que mesmo na pobreza mais extrema se mantém com o pensamento voltado em Deus, a maioria de nós ainda somos muito deficitários nesse ponto. Então, nós precisamos ter suprida as nossas necessidades básicas para que depois a gente possa pensar nas necessidades espirituais. Essa é a nossa média. E o Sedacar, ele tem esse sentido. Então, não é igualar a todos economicamente, é igualar a todos moralmente, como filhos de Deus. Entramos, então, na caridade material e na caridade moral agora. Aqui eu fiz um texto bem pequenininho, porque isso já é, assim, de consenso nosso, né? Caridade material, bem orientada, socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade, um local de abrigo, medicamento. Caridade moral ilumina o desconforto moral, o abandono efetivo, a loucura das paixões dissolventes, das situações de abandono, sem olvidar a iluminação das consciências. Isso eu retirei lá do site da FEB.
Ou seja, caridade material destina-se a suprir coisas. Então, não necessariamente a coisa é dinheiro, né? Porque o dinheiro ainda no nosso inconsciente está muito ligado a dar uma esmola, né? Então, assim, coisas. Então, eu não preciso dar diretamente dinheiro, mas eu posso, por exemplo, comprar um medicamento que a pessoa está precisando. Eu estou dando uma coisa, estou fazendo caridade material, estou suprindo uma necessidade do corpo. A caridade moral, ela supre a necessidade da alma. Então, ela é mais complexa, porque nós somos seres mamíferos, animais, na linha zoológica, na linha zoológica, somos animais, como os macacos, como as baleias, né? Mamíferos. Necessitamos de coisas. Uma baleia, ela vem lá nos mares do polo, quando começa o inverno mais rigoroso e o nosso verão, para ter os filhotes aqui. Então, ela vai buscar, né, um local mais propício. E nós também, né? Nós sempre vamos, e é o correto, a gente procurar o melhor para a gente, né? Desde que isso seja feito com respeito ao próximo. A caridade moral fala da nossa parte da nossa parte psicossocial. A material fala da nossa faceta biológica. E em que nós temos necessidades básicas também, de sermos queridos, de nos sentirmos integrados a uma sociedade, de termos respeito humano, de termos, recebermos a compaixão, a tolerância, enfim, a caridade moral, ela se desenvolve nesse âmbito, no âmbito da alma. Uma e outra são necessárias, e nenhuma das duas é mais importante que a outra, é somente um grau de necessidade. Por que a caridade material e a caridade moral se completam? Elas estão, na verdade, em termos de lei divina, no mesmo patamar, tiradas essas especificidades, né? Porque ela exige nosso desapego, ela é justiça social e exige envolver-se emocionalmente no ato. E aqui isso é muito importante. Exige o desapego. O que é desapegar-se? É não ligar a uma coisa. Não é desprezar, mas é saber desligar-se dessa coisa em proveito, no caso do nosso estudo aqui, em proveito de outrem, em proveito de uma sociedade, em proveito de um projeto, né? Então, eu preciso ter o desapego. Ela é justiça social por aquilo que já falamos, né? Miserabilidade abaixo da linha da pobreza é uma anomalia de um planeta de provas e expiações. E temos todos a obrigação de trabalhar na promoção social dessas pessoas. E exige envolver-se emocionalmente no ato, porque se eu não der aquela minha contribuição com um espírito de doação ou de fornecer aquilo que eu posso dar ao outro, e colocando ali nele o amor ao próximo, ela não vai ter valia. Não vai ter valia para quem faz o benefício. Para o beneficiado vai ter valia, porque ele precisava daquilo, né? Então, para o beneficiado, vai ser a caridade. E ele pode até orar em nome deste que beneficiário que deu lá alguma coisa só para se livrar dele, né? Bate na nossa porta lá, aí dá lá um sanduíche, dá algumas moedas, ou liberar-se. Então, assim, se eu quero apenas me liberar da presença do outro, porque eu não tolero aquilo, que no fundo nós não somos tão maus assim, né? Na verdade, no nosso ser imortal, a gente olhando para aquele necessitado, a gente sabe que está errado, né? Então, muitos de nós não toleram conviver com a pobreza, ou olhar para a pobreza.
Então, acabamos fazendo determinados atos só para liberar nossa mente, né? No final do ano, lá, eu dou uma cesta de alimentos, mas a pessoa come todo ano, né? Ela não come só no mês de dezembro. Então, são aquelas coisas que a gente faz para aliviar a nossa consciência. Então, a gente acaba não se envolvendo emocionalmente. O apego, aí eu coloquei algumas figurinhas, a gente pensa que apego é unicamente para coisas materiais, mas a gente se apega a dinheiro, a gente se apega a pessoas, a gente se apega a títulos, a gente se apega a cargos, a gente se apega a raça, cor, origem, mas também nós nos apegamos ao orgulho, às nossas mágoas, à nossa hostilidade, ao nosso medo, o nosso sentimento de superioridade, de antipatia, de desinteresse, de egoísmo, de preconceito. E esse é o mais difícil de se desapegar. Das coisas materiais, muitas vezes, nós até somos forçados a nos desapegar à força, mas das coisas de ordem moral, nós temos que fazer um trabalho todo em cima desta condição, né? Desses defeitos ou dessas falta de virtudes que nós ainda não temos, e nos apegando à virtude, ao defeito contrário à virtude, né? Nós não conseguimos fazer a caridade. Se eu me sentir superior ao beneficiado, eu não estou fazendo caridade, mesmo doando alguma coisa, porque eu não estou fazendo algo para o meu próximo, eu coisifico aquela pessoa. E isso quando, né, aí voltando àquelas figurinhas que eu botei lá, não se tira uma selfie, né, não se bota lá numa rede social, no Instagram, no Facebook, né, o seu ato, que seria a forma atual de fazer o bem nas praças ou na frente das sinagogas que Jesus falava, né? Então, o apego, ele nos faz ter um muro, um empecilho a conseguir doar. Tanto que a gente vê, por exemplo, em campanhas no inverno nosso, que é rigoroso, agora a gente ouve assim os repórteres ou as pessoas que são responsáveis, né? As roupas, elas têm que estar em bom estado, têm que estar limpas, com os botões. O que as pessoas faziam, né? Pegavam, e algumas ainda fazem uma limpeza no seu roupeiro e simplesmente entregam, né? Então, em vez de botar no lixo direto, dão para uma terceira pessoa, ainda causando um problema para quem recebe. Esse tipo de ato, ele mostra um apego. Bom, agora que não serve mais para mim mesmo, né? Eu vou doar. Eu vou dar, mas não vai servir para o outro. O apego, ele pode chegar ao grau da avareza. Na avareza, a pessoa não é só avara, ou ela não é só restritiva a dar aos outros. Ela começa a ser restritiva a dar a si mesma. Eu lembro, há muitos anos, tinha uma novela e tinha um personagem cômico que ele era avaro. E aí, certa noite, faz um jantar e cada um tem direito a um ovo frito, né? E uma das pessoas falta, e aí ele olha para a senhora que fez o jantar e diz: desfrita o ovo, né? Ou seja, é cômico, mas mostra o quanto, né? Ou aqueles ditados que nós temos, né? Não usa o ovo para não desperdiçar a casca. Na verdade, hoje em dia a gente não desperdiça a casca mesmo, ela serve de adubo, né? Mas são essas expressões que mostram o quanto a pessoa, ela acaba tirando de si mesma. Além de não dar, ela tira de si mesma, né? Ou então, vamos ao contrário, né? Que é aquele apego chamado fissura, né? Ou seja, é meu, eu não uso mais, mas é meu e não vou dar.
Então, é o excesso. O desapego, ele significa indiferença, mas não essa indiferença de simplesmente não dar valor nenhum. Não, indiferença no sentido de desinteresse, de desagarrar-se, de soltar aquilo. Eu gosto muito desse casaquinho, né? Mas eu tenho 3, quem sabe eu dou um. Né? Então, assim, não quer dizer que a gente não goste daquilo e não valorize, mas a gente consegue transpor esse mundo. Por que o apego faz tão mal para a gente? Essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer. Tanto o apego de ordem material como o apego de ordem moral. Porque nos vinculamos ao bem-estar material, imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Isso se encontra em O Evangelho segundo Emmanuel, volume 3, então, Palavras de Emmanuel. Então, o apego, ele nos faz mal porque nós ficamos vinculados às coisas de ordem material e esquecemos das coisas de ordem espiritual. Ainda não vivemos como espíritos imortais e que os bens que nós temos, eles nos são dados para aquele momento. Nem o nosso corpo a gente leva. Né? Só leva aquilo, né, que a gente construiu dentro de nós, de bom ou de menos bom. Então, o apego nos faz mal porque nós não conseguimos dar o primeiro passo, no caso do nosso estudo, para a caridade. Até mesmo a caridade com nós próprios. Vamos para as instruções dos espíritos. Aqui são muitas as mensagens em que Kardec vai nos trazer os vieses de como entender a caridade. Nós vamos, algumas a gente vai examinar um pouquinho mais a fundo, outras a gente só, né, faz uma referência porque o tempo não nos permite. Mas a caridade material é trazida nessas mensagens do capítulo, no leproso, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados e os órfãos. E a caridade moral, ele nos traz como a beneficência exclusiva e a piedade. Então, retomando que não é que uma seja maior que a outra e que, na verdade, elas se completam. Porque eu não faço caridade material se eu não estiver moralmente pronta para aquilo. Se eu não me envolver emocionalmente. No leproso, o que a gente gostaria de destacar é a parte final, quando Jesus, então, o cura e Jesus diz: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, o que significa isso? Bom, primeiro, Jesus, sempre quando ele faz algum benefício, quando ele fazia as curas, no caso da mulher que seria apedrejada, ele sempre diz, né, não fale de mim, não fale quem fez, né? Neste caso aqui, por que ele manda ir se apresentar aos sacerdotes? Porque a lepra, ou a hanseníase, na época de Jesus, era muito frequente. E como era uma doença infecto-contagiosa, quando se percebia que a pessoa tinha lepra, ela era afastada da cidade, ia para o Vale dos Leprosos. E era escrito no livro dos mortos. É como nós, né? Nós temos a nossa certidão de nascimento e temos a nossa certidão de óbito. Né? Então, era feito uma certidão, em linguagem figurada, uma certidão de óbito, ou seja, a pessoa era escrita no livro dos mortos. Ela não existia mais. Então, quando Jesus diz para ele ir até lá, é nesse sentido. É que ele volte a ser escrito no livro dos vivos, a participar da sociedade. Então, fica, né, essa referência. Os infortúnios ocultos. Então, Jesus fala das... Né, o codificador fala das grandes calamidades que nos movem, né? Hoje, com os meios sociais, aconteceu o terremoto no Japão, 5 minutos depois todo mundo já sabe, né? Então, e elas mobilizam.
E eu trouxe aqui 2 exemplos, né? As enchentes do Vale do Taquari e o incêndio na Boate Kiss, que é muito próximo aqui. Então, aí nós podemos, por experiência própria, ver que é verdade, né? Esses momentos de dor, de sofrimento das pessoas, eles nos comovem. A não ser que a pessoa realmente ainda não tenha desenvolvido esse tipo de sentimento, que também há, né? Há os indiferentes. Mas elas nos comovem, até porque hoje as imagens estão ali presentes, né? Hoje até os drones vão lá e mostram em detalhes o que está acontecendo. As pessoas que perderam casa, perderam trabalho, hospitais, uma cidade destruída, né? Eu particularmente conheço aquela região, então para mim, e conheço pessoas que moram lá, então para mim ficou ainda mais comovente. Então a gente sente isso, a gente se coloca no local daquela pessoa, quer saber, quer ajudar, quer fazer. Mas ele diz, né, que os desastres particulares, que há milhões de desastres particulares que passam despercebidos, são os que jazem sobre um garbato, né, sobre uma cama simples, a se queixarem. Esses infortúnios discretos, ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, são aquelas situações que não vão estar na mídia, mas que estão perto de nós. Né? Pode ser com um familiar, pode ser com um vizinho, pode ser na cidade. Né? Situações que a gente fica sabendo e que são pessoas que não vêm para a rua para desfilar a sua dor. Elas ficam contidas e ali permanecem. Então, a caridade, ela tem que também ter esse olhar para os infortúnios ocultos, por aqueles que passam, né, por situações materiais, mas principalmente por situações morais. Então, esse olhar, ele é um olhar compassivo, é um olhar que realmente é os olhos de ver, como dizia Jesus, né? Parece redundância, mas é olhos de ver, porque a gente pode olhar e não enxergar, e olhar e enxergar. É buscar isso. E não ficar fazendo propaganda do problema da pessoa. Vou ver o que eu posso auxiliar, ou tem alguma pessoa que, né, com quem eu possa contar, que possa também fazer alguma coisa por aquela pessoa, mas principalmente o consolo. A pessoa se sentir que não está só. É esse envolvimento emocional que ele fala. E Jesus, ele atendeu as massas, mas ele sempre teve tempo para atender individualmente quem necessitava. Maria de Madalena, Jesus atendeu, era uma necessidade moral. Né? O sacerdote que vai saber mais sobre as leis divinas, o Nicodemos, né? Ele atende a necessidade de espiritualidade. Então, se nós olharmos a forma como Jesus se comportava, nós já temos o caminho. Está pronto. O óbolo da viúva. Então, aqui, no óbolo da viúva, Jesus observa que a viúva coloca 2 moedinhas lá, bem de forma discreta, e ele fala para os apóstolos, né, dizendo que, né, aquelas pessoas que colocavam o que lhes sobrava, e até trombeteando, né, não já tem a sua recompensa, pela, né, vaidade sua alimentada. Mas ela deu o que lhe faltava, né, mesmo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem é colhida por Lucas e Mateus. Aqui também tem um registro histórico que é interessante. As viúvas, à época de Jesus, elas eram cuidadas, elas não precisavam fazer esse dever de dar a esmola. Né? Existiam organizações dentro das sinagogas, dentro das sociedades, que proviam as necessidades da viúva. Então, aqui,
nós temos 2 grandes princípios da caridade. Primeiro, ela, ao dar as moedas, ela traz o princípio da solidariedade, né? Por quê? Porque ela sabia que aquelas moedinhas que eram colocadas no gasofilácio, na caixa de doações, eram destinadas a pessoas como ela, necessitadas. Então, ela vai e dá. E a caridade dela é muito maior na medida em que ela não precisava fazer, porque ela era sustentada, provida pela sociedade. Mas ela se sentiu comprometida com isso, né? Eu mesmo vou receber dessa caixinha. Ela não fez com esse intuito, mas é o princípio da solidariedade. Então, a grandeza do óbolo da viúva está em fazer o bem, ainda que não precisasse. Os órfãos. Aqui, acolher os órfãos é uma forma de caridade. A mensagem diz: Deus permite que haja órfãos para exortar-los a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome, frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática de sua lei. Então, o que é que um órfão necessita? De uma família orientadora. Os órfãos não foram criados para serem institucionalizados, apesar de que, retomando que somos um planeta de provas e expiações, essa ainda é um benefício social. Não vamos deixar o desamparo, porque a criança não tem como sobreviver. Então, se cria instituições, casas-lares, se procura dar uma estrutura para essa criatura, né? Mas o correto seria que a sociedade abraçasse da forma da família. Se a gente soubesse, né, das nossas ligações com aquela pessoa, continua a mensagem, né, seria ainda um dever a mais, mas o dever é prover, né, esse tipo de anormalidade que temos na nossa sociedade. A beneficência. A caridade se faz através da beneficência também. O que é a beneficência? É o ato de fazer benefícios, auxílios, filantropia. E aqui, então, eu separei das mensagens uma pequena frase do bispo Adolfo de Argel. Eu trouxe essa partezinha aqui. Foste tu, virtude divina, a beneficência, né? Que me proporcionasse os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Então, a caridade nos dá satisfação. Satisfação não é alimentar o nosso orgulho. Satisfação é sentir-se cumpridor da lei divina. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. São Vicente de Paulo. Ou seja, nós estamos vivendo num momento de anomalia típico do planeta de provas e expiações, mas isso não deve endurecer o nosso coração. A gente deve procurar a promoção social dessas pessoas, cada um dentro do seu âmbito, né? E a gente pode fazer isso como uma pessoa física normal, a gente pode fazer isso dentro da nossa profissão, a gente pode fazer isso atuando em sociedades, associações que trabalham com esse tipo de trabalho, né? Enfim, sempre haverá alguma forma de a gente colocar a nossa contribuição. Aqui temos Carita. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Olhos de ver, né? Se a gente quiser simplesmente ignorar tudo que passe pela frente da gente, é fácil, né? E eu retomo a ressalva de que muitas vezes a pessoa faz essa ignorar essas coisas, né? Porque ela não tem a capacidade de olhar, ela não desenvolveu esse sentimento, ou tantas vezes aquilo é tão dolorido para ela, quem sabe até por força de vidas passadas, que ela não consegue enfrentar. É como uma pessoa que não consegue ver sangue e cai, né?
Não é porque ela não quer ajudar um ferido. É que aquilo é tão... Né? Então, a gente tem que... Isso nos ajuda a não julgarmos o nosso próximo. Né? Mesmo aquele que não faz. A caridade moral, é a que a Solange, né, trouxe isso para nós, a caridade moral consiste em se suportar umas outras criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por ora encarnados. Irmãs Rosália. Aqui é uma referência, né? A irmã Rosália, ela é a Santa Irene de Roma, então ela é considerada uma santa católica, e ela foi martirizada em 653 depois de Cristo por aderir ao cristianismo. E como irmã Rosália também, ela era uma freira que era conhecida ali naquele tempo de Kardec, né, por fazer a solidariedade. Tipo mais ou menos assim um perfil da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce. Né? Então, para a gente ver quanto esse espírito tem de anos corridos, né, em função dessa perfeição. E eu coloquei os animaizinhos, porque, na verdade, né, se a gente olhasse os animaizinhos, com certeza nós seríamos mais indulgentes com o nosso próximo, né? Porque os animais existem, claro, a cadeia alimentar, a agressividade natural, né, que faz parte da lei da natureza, mas, né, um leão, se ele estiver saciado, ele não vai atacar. Ele, né? Então, aí temos, né, um cachorrinho com gatinho, né, o gatinho com o passarinho, ou seja, raças que seriam antagônicas, não, convivem em perfeita harmonia dentro do ciclo ecológico. Então, nós é que estamos deturpados. Se nós olhássemos os animais, nós saberíamos fazer. Então, quando a irmã Rosália disse que isso é caridade moral, né, ela está falando lá da caridade como Jesus entendia. Benevolência, disposição de bom ânimo, indulgência, boa vontade, a desculpa do que é censurável e importuno, perdão, atenuação ou justificativa da culpa, né? Então, aqui está a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o verdadeiro sentido da caridade, né? Como Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E isso não significa passar a mão sobre aquilo que está errado. Não. Isso significa dar a gravidade ao fato, mas não tornar isso um meio de repulsa ou um meio de dor e de sofrimento para nós mesmos. Né? Tem a historinha aquela dos porcos espinhos, né? Que no inverno eles se colocam juntos, mas em uma separação suficiente para que o espinho de um não machuque o outro. E assim todos eles sobrevivem. Então, seria isso, né? Se a gente conseguisse conviver com o espinho do outro, né? E o outro conviver com o espinho nosso, a gente já teria feito um grande progresso. Aqui mais uma mensagem de Caritas. Há várias maneiras de fazer a caridade que muitos de vós confundem com a esmola. Ou seja, né, a esmola é o mínimo, mas tem outras tantas. Meus amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre e não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência com vossos semelhantes. Né? Os espinhos do porco-espinho aí, nós como porco-espinhos. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuís. Espírito João. Não há quem não possa fazer a caridade. Né? Se a gente desligar a caridade de dinheiro, se a gente for da caridade moral, não há quem não possa fazer. Não tem. Basta que queira. Aqui a caridade sob o viés da piedade, da compaixão,
da misericórdia. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais. Então, a gente não vai progredir sem caridade, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Porque com o egoísmo e com o orgulho, com o egoísmo eu não dou, eu fico atrelado às coisas. E o orgulho, né, é massagem do ego, é mostrar para os outros o que eu faço. Temei conservar-vos indiferentes quando podeis ser úteis. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas alguma coisa a pessoa pode fazer. Principalmente, né, a coisa que nós deveríamos sempre fazer. Prece. Como é que eu vou dizer que eu não posso fazer uma prece? A ingratidão, né? Por que Deus permite que nós sejamos retribuídos com a ingratidão? É para testar o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? Porque aí nós vamos ver se realmente a gente está fazendo aquele benefício para massagear o nosso ego ou se a gente está realmente disponibilizando para a pessoa. E, inclusive, né, a gente faz o benefício e a gente não tem direito de cobrar aquilo que a pessoa, que o beneficiado faz com o que nós damos, né? São aquelas histórias, eu não dou uma moeda na rua porque ele vai usar para cachaça, vai usar para droga. É claro que a gente tem que ter a medida, né? Mas se ele usar para cachaça e para droga e não comprar um pão, o problema é dele, não é meu. Eu fiz a minha parte. Beneficência exclusiva. Aqui também, Kardec aborda um ponto muito importante. Eu vou fazer a beneficência, vou fazer a caridade só com aqueles que fazem parte do meu círculo, seja o meu círculo religioso, o meu círculo familiar, enfim. Não. A caridade se faz sem olhar a quem. E Jesus dá o exemplo, né, com a parábola do bom samaritano e também com uma figura que não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir em algum trabalho público, sobre o moço do manto marrom. Ele vai aparecer na Bíblia. Eu peguei aqui um pequeno texto da Sandra Borba, ela é da Federação Espírita Brasileira, e que eu vou ler rapidinho, porque a riqueza com que ela escreveu é tão bonito que vale a pena. Então, ela diz o seguinte, saiu no Reformador de agosto de 2013. A literatura espírita mediúnica nos apresenta com algumas profundas e doces, nos presenteia com algumas profundas e doces revelações a respeito do anônimo servidor de Jesus. A fonte dessa revelação é a mediunidade de Ivone do Amaral Pereira na obra Ressurreição e Vida, publicada pela FEB, com a autoria espiritual de Leon Tolstói, escritor e reformador religioso nascido na Rússia. O moço do manto marrom, seguia o mestre, relata-nos Tolstói, por onde ele andasse, ouvindo avidamente e registrando em papiros, ensinos e relatos que seriam exaustivamente lidos e meditados. Certo dia, afirma Leon Tolstói, que quando houve a cura da filha de Jairo, o moço estava a acompanhar os fatos no meio da multidão, que se acotovelava na propriedade. E ele teve o seu manto tocado por Jesus. Então, né, Jesus passando, como acontecia entre as multidões, teve o manto tocado o rosto. Ele beija com adoração. Então, o moço beija o manto de Jesus com adoração. Nesse momento, o mestre se volta para ele e seus olhares se cruzam, enquanto o Senhor o abençoa, pondo a mão sobre sua cabeça. Acrescenta Tolstói que, após a advertência do mestre, aí o que aconteceu? Né? Certa feita, a multidão estava esperando Jesus, e quando os apóstolos chegam, esse moço do manto marrom, ele está curando os obsediados. E ele é advertido pelos apóstolos, dizendo que ele não podia fazer isso, que aquilo era um trabalho que só cabia a eles, apóstolos, e a Jesus,
Por isso, a beneficência exclusiva, né? Então, não, tu não pode fazer caridade. Em síntese, foi isso, né? Aí, o que aconteceu, né? Ele foi, então, repreendido, né? E depois Jesus traz uma conversa com o apóstolo. Mas segue aqui o texto. Após a advertência do mestre, né? Depois da advertência que Jesus faz ao apóstolo dizendo que não há beneficência exclusiva, esse moço, ele continuou fazendo-se seu trabalho e era visto com seu alaúde e seu pífano, passando a cantar e a contar a história do príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores, atraindo crianças, jovens e adultos, e prosseguiu curando as dores físicas e libertando obsidiados. Um dia, em sonho, após as dores do Calvário, Jesus lhe aparece dizendo da necessidade de focar suas ações mais na educação das almas do que na cura dos corpos. Anos se passaram e o moço, do manto marrom, desenvolve ali e acolá sua ação evangelizadora, distribuindo até mesmo cópias dos seus registros para aqueles que ele considerava convertidos ao Evangelho. Mais tarde, até em Roma, se viu o velhinho, o avôzinho do manto roto, tocando pífano e alaúde, divulgando os ensinos de Jesus. Então, o moço, né, do manto, ele não teve uma outra referência na Bíblia, e aqui, então, quando o apóstolo, né, vai dizer a Jesus que encontrou essa pessoa fazendo a caridade, o mestre diz, né, diz a João, mestre, vimos um que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E lhe o proibimos. E disse Jesus, não lhe proibais, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa fazer mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então, tanto para receber como para fazer a caridade, não há exclusão. E encerrando, né, como um fecho, nós fazemos aqui de Emmanuel, que está em Vinha de Luz, caridade essencial. Pensar, falar, agir segundo os ensinamentos de Jesus. Se a gente assim o fizer, a gente vai estar cumprindo todos os itens que Kardec traz, né, pontuando nesse capítulo. Muito obrigada. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e agradeçamos por mais essa oportunidade. Agradecemos também a nossa querida orientadora dessa manhã e a todos que aqui compareceram. Desejando a todos um bom domingo e até a semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja.